Boa noite! Boa noite, Aline. Estou muito feliz de estar aqui. Me Ah, conte. imagina, eu que estou muito feliz, porque a Luciana me mandou uma mensagem no direct e por muito tempo eu fiquei sem ver essa mensagem. E confesso, gente, tem muita mensagem parada, eu estou respondendo aos poucos. Mas quando eu parei para ler a história dela, eu falei, gente, que história mais incrível! Vamos contar a sua história e estou muito feliz que você topou, né, contar essa história pra gente. Tenho certeza que a gente vai tirar muita inspiração aqui hoje. E eu sempre falo, né? A ideia dessas lives não é para que você se espelhe e faça igual. Não, porque cada história é uma história, gente. A gente não sabe o final da nossa história, né? Mas é que você se inspire e que você se identifique, saiba que você não é a única, que você não tá sozinha, que não tá acontecendo com você porque Deus não gosta de você, tá te castigando, não é nada disso, tá? Então, Lu, por favor, se apresenta, boa noite, seja bem-vinda e pode começar de onde você quiser. Eu sempre começo perguntando, né, quando que surgiu o desejo da maternidade. Aí você vai conduzindo aí, se precisar, eu vou conversando aqui com você. Tá certo. Eu sou personal trainer e, apesar de sempre falar que eu gostaria de ser mãe, esse foi um desejo que eu protelei bastante. Eu casei com 31 anos e falava assim: não, eu vou esperar uns 35. Quando começar a ficar assim mais perto da data limite, eu começo a tentar. Sempre tive aquele medo envolvido de não dar conta por trabalhar demais, até pela minha profissão. E realmente, aos 35 Uhum. anos, antes de fazer 35, eu parei de tomar anticoncepcional. E eu tomei anticoncepcional assim por uma vida, porque morria de medo de ter filho antes do tempo. E o que importava, né, era a A gente não sabe de proteção. nada mesmo, né? Exatamente. Achava que era assim, respirar, engravidar. E aí, em janeiro de É. 2018, eu parei de tomar meu anticoncepcional. Eu já havia passado por alguns médicos dizendo que eu começaria a tentar, né? Eu passei lá em 2017, eles falaram: não, você toma ácido fólico que vai dar tudo certo. Aí parei de tomar É. anticoncepcional e assim eu pensava: nossa, eu vou parar, no meio do Hum. ano eu estou grávida. E Certeza, com todo foi mundo é assim, né? Três super, meses está grávida? super O que que eu vou ser controladora, diferente? super controladora, achando que, nossa, ia ser super fácil, até por ter uma vida saudável, né? Porém muito, muito corrida, mas falei, vai dar tudo certo. E aí, quando chegou o meio do ano, eu comecei a ficar angustiada, comecei a ler um pouco mais sobre o assunto. E aí procurei uma outra médica, eu ainda não tinha me identificado com ninguém específico, que foi a que você citou no Rios, que falou: olha, você tem que namorar todos os dias por 6 meses, depois você volta aqui para você me falar se você tem problema. Nossa, mas ela falou todos os dias ou todos os dias do período fértil? Todos os dias. Ela foi extremamente Gente, como grosseira. assim? Exato, ela foi extremamente grosseira, Nem ela assim. sabe, então, né, que existe período fértil. Foi muito chato. Assim, eu saí de lá muito chateada. Falei, bom, vou esperar mais um pouquinho, vou continuar tentando naturalmente até o final do ano. E assim foi. E quando chegou o final do ano, eu realmente comecei a me preocupar, porque eu já havia lido, né? Passou um ano de tentativas, você tem que começar a investigar alguma coisa. Fui para uma outra ainda ginecologista, eu não fui para um médico de reprodução. E aí ela fez exames mais aprofundados. Ela pediu folículo estimulante, ressonância da pelve, pediu um espermograma para o meu marido. Esses primeiros exames não acusaram nada. E ela falou, quando eu cheguei lá com os resultados, ela falou, vai para o médico especialista. E aí, a hora que eu peguei o cartão, eu já fiquei triste. Já foi ali o meu primeiro luto. Eu falei, caramba, É eu acho que eu. difícil, né? Você começar a ter que lidar, encarar de frente a realidade que não é a que você esperava, né? Para mim, foi assim, por ser extremamente controladora, eu falei, nossa, eu não vou conseguir engravidar naturalmente, como as pessoas engravidam, né? E eu
visitei um médico especialista indicado por um amigo meu da época. Ele era mais prático, ele não foi grosseiro, mas ele era mais prático. Ele me pediu o antimuleriano, faltava o antimuleriano, só ele que me pediu, em janeiro de 2019. Eu acredito que tenha dado 1,5, não era nada assim alarmante. Ele falou: olha, não tá nem bom nem ruim, para sua idade é a média. Eu tinha 35 para 36 anos na época. E aí ele falou: eu não encontrei Uhum. nada nas suas trompas, eu tinha feito esterossalpingografia. Ele falou: mas pode ser que você tenha alguma coisa, tem a porcentagem de casais com isca, né, Aline? Ele falou: talvez você esteja aí nessa porcentagem de casais que não entendem por que não engravidam. Ele falou: vamos tirar isso da É. frente? Vamos fazer uma fertilização in vitro já? E pelo meu marido, muito mais prático, ele falou: Lu, vamos fazer. Isso lá em janeiro de 2019. Eu falei: vamos juntar dinheiro. Meu marido falou: não, a gente dá um jeito, né? A gente vê com os nossos pais e tal. E eu, no fundo, Aline, eu não queria aquilo, né? Eu falei: eu não quero. Então, nossa, do começo do processo para o final mudou totalmente, porque são muitos tapas na cara, né? Quando você começa a ser cheia de É. ideais, assim, eu quero ter o filho de tal jeito, se possível no mês tal, cheia de É. exigências. E aí eu falei: É. não, vamos guardar dinheiro. Eu quero guardar dinheiro e fui levando o ano de 2019, fui empurrando, empurrando, que eu não queria ir direto para fertilização. Aí eu passei Uhum. por um outro médico, por outro ginecologista e falei: me fala, o que eu posso fazer enquanto eu junto o meu dinheiro? Ele falou: eu vou te passar por um especialista que ele é bem bacana e de repente ele não vai direto para fertilização in vitro, tem outras opções para um casal como vocês, que são saudáveis, não Uhum. tem nada específico. E aí, esse médico, o doutor Juliano, que falou, sugeriu o coito programado, falou que talvez não precisasse fazer um tratamento tão complexo. E foi frustração em cima de frustração, porque Aí você tomou o medicamento para ou você não tomou nada? Você só acompanhou com como que foi o seu coito eu programado? tomei um medicamento que estimulava, né? O primeiro Aham. mês eu não tive dois óvulos, eu tive um só. Aí, então meio que ficou como se eu não tivesse tomado. No segundo, eu fiz 3 vezes. Na segunda vez eu tive dois óvulos. Mesmo assim, ele achou a resposta um pouco baixa. E na terceira vez eu tomei uma injeçãozinha abdominal. Foi um medicamento diferente, que aí eles têm menos controle. Dessa terceira vez eu tive acho que 3 óvulos, foi melhor. Eu saí de lá durante os exames e falei: nossa, dessa vez eu engravido. Saí de Tô lá, grávida. saí de lá assoviando. Falei: tudo bem. E não deu certo, né? Isso foi agosto, setembro e outubro de 2019. Aí realmente ficou Tá. cansativo para o casal. Eu acho que não é a melhor experiência ter que passar por isso. Desgasta, né? E aí começaram assim os tapas na cara. Eu falei: não, eu realmente vou para fertilização. E uma das coisas que me afastou tanto, né, de eu querer fazer a fertilização, eu falava para minha mãe: é como se fosse assim minha última chance. E se não der certo, para mim vai ser o fim. Eu tenho medo porque não é um pãozinho na padaria que você vai lá, pede e compra. Você faz e pode não dar certo. É. E então eu fiz a primeira fertilização in vitro em janeiro de 2020, 2 anos depois de Tá. começar a tentar. E Tá. tive uma resposta média, tive 7 óvulos. Dos 7, eu fiquei com 2 embriões. Eu coloquei um Tá. só, mesmo porque não tinham dois Eles, os prontos. seus embriões chegaram ao dia 5, ô Lu? 2 deles chegaram. O primeiro, quando eu cheguei lá, ele falou: só tem um. Só dos 4 embriões que estavam crescendo, só um ficou prontinho.
A hora que ele implantou e eu estava descansando, o outro chegou também ao balastocisto. Então, eu Uau! nem tive essa opção de escolher um ou dois, e o que pesava muito para nós, por questões financeiras, tínhamos como planejamento ter um filho só, então eu tinha muito medo dessa decisão de colocar um só e me arrepender, mas acabou dando tudo certo, porque só um por vez ficou pronto. Aí eu coloquei, Nossa, era como se eles tivessem, não, tá bom, fica tranquila, né? exato. Vamos seguir seu tempo aí. Eu tinha muito medo de me arrepender dessa decisão, né? De colocar um só e meu marido e o médico, e tanto eu queríamos um só, né? O médico por evitar a gestação gemelar, e o nosso planejamento familiar era ter um filho. Aí, Aham, essa transferência não foi bem sucedida. Começa a se uhum, investigar um pouco do porquê, mas normalmente é a qualidade do embrião. Aí já começa a se discutir é, aquele fator idade que você tanto fala, né, Aline? E é, talvez o embrião não seja tão bom. Eu não fiz análise genética, né? E uhum, não deu certo. Aí foi minha primeira queda mesmo. Realmente eu vi que não importava se viesse de fertilização, se viesse naturalmente. Aí realmente eu falei, poxa, o que importa é ter um filho, né? Foi aí que começou é, mesmo um grande aprendizado. Aí eu fui para é. acupuntura, entrou a pandemia, a gente teve que ficar quietinho por um tempo, e mesmo assim, né, nas tentativas naturais, nada, nada, nada. O outro embrião foi implantado em setembro, mais ou menos uns 7 meses depois, o meu segundo e último embrião, e não deu certo de novo. Nossa, mas aí eu acho que quando. Porque ainda existia, né, uma chance, uma esperança. Tem um embriãozinho ali, poxa, será que não é um sinal? Ele se desenvolveu quando já tinha implantado o outro, né, transferido o outro. Mas aí quando eu vejo muito isso, quando volta a estaca zero, é muito mais difícil, né? E aí você tem que rever conceitos e ressignificar muita coisa. Com você foi assim? A partir desse segundo ficou mais acentuado, assim, poxa, então, peraí, vamos lá, deixa eu cuidar de mim. Qual que foi, assim, esse momento que você iniciou também mais nesse processo, o seu autoconhecimento, sabe, nessa jornada? Sim. Depois do primeiro negativo, eu fui para acupuntura, que eu acho que foi essencial para que eu fizesse as pazes com a mulher que tem em mim, né? Porque eu cresci, mesmo casada, falando que uma vez eu tomei um anticoncepcional que a gente eu nem menstruava, e eu falava por mim, eu não menstruaria nunca mais mesmo, isso é péssimo. Adoro não menstruar. E eu cheguei com esse conceito na acupuntura e ela me ensinou muito sobre o quanto isso é natural, o quanto isso diz sobre nós mulheres, que tá tudo bem a gente não ser a mesma o mês inteiro. Então a minha acupunturista foi incrível, para que eu enxergasse o feminino de outra forma. Então começou ali, Fazer as pazes, né? Fazer exato. as pazes com o feminino. E é muito isso, gente. A gente, culturalmente, né? Eu já falei com muitas pessoas aqui e, por exemplo, quando começa a menstruar, a primeira menstruação, ela nunca é comemorada, ela nunca é um motivo assim. Claro, ninguém vai sair soltando fogos porque menstruou, não é isso. Mas, assim, é sempre assim, ó, cuidado, agora você pode engravidar. Receio, Aí, ixi, agora ficou mocinha, vai ter cólica. não Nossa, deixa agora você vai ninguém ver a saber que você chatice que tá começa. assim, né? Exatamente, assim, é uma coisa que, tipo, a partir daquele momento você tá fadada a sofrer, entendeu? E, gente, a gente precisa ressignificar isso. E eu sei que é muito difícil falar, porque cada mês que vem a menstruação é um luto que se vive quando você tá ansiosa por ser mãe, né, por ter um filho. Mas, por outro lado, é mais uma oportunidade, é teu corpo te dando uma nova chance, mostrando que ele ainda está funcionando, né? Seu sistema reprodutivo. E é muito importante isso que você está falando. Lu, Exato. deixa só eu pegar uma pausinha para agradecer a Marina Gomes. Marina, obrigada. Você comprou o meu primeiro selinho de live. Eu ativei esses dias essa configuração nova
E, poxa, eu fiquei muito feliz. Obrigada, Marina. Que legal. Pode continuar. E aí, quando veio esse segundo negativo, né, que foi em setembro, eu realmente entendi que eu precisava olhar ainda mais para o que estava acontecendo. Eu já havia passado por constelação familiar, isso até antes de começar pela FIV, então já tinha tido processos de ansiedade, tinha começado a meditar. Mas depois do segundo, quando acabaram os embriões, eu falei, eu só vou para uma outra etapa, passando pela nutricionista, né? E eu sabia que esse ia ser um Uhum. sacrifício maior. E eu falei, não, realmente tem que mudar mais coisas. Se até agora não deu certo, eu preciso fazer mais. O que mais eu posso fazer? É aquela E, sensação meio que de eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, né? Se exato, não der certo, eu sei que eu fiz tudo, assim, eu não vou ficar depois, ai, acho que é porque eu não parei de tomar refrigerante, ai, acho que é porque eu tomava muito café, ai, acho que é, né? Acho que é muito isso também que a gente vive, né? Vou fazer minha parte para contribuir com o resultado, né? exato. Eu falava sempre assim, se tudo der errado, tudo, eu vou olhar para trás e saber que eu fiz tudo o que eu pude, né? E foi custoso, né? Não vou dizer que eu nunca reclamei, e que eu fiquei feliz o tempo todo, por ter uma doença, eu tenho tiroidite de Hashimoto, né? Que é uma doença autoimune, problema na tireoide. Ah, E por ter isso, eu tive que reduzir o glúten para diminuir a inflamação. Para mim foi um sacrifício danado, como para muitas pessoas, né? Muitas que estão assistindo aqui. Reduzir café, uma personal trainer que acorda super cedo, trabalhava 3 períodos. Então, não vou dizer que eu fui perfeita e nunca reclamei. Não, foi pesado, mas eu sabia que era o mínimo que eu podia fazer, porque o meu desejo era maior. Me preparei sim. tomando coenzima Q10, ajustando tudo. E depois do segundo negativo, eu procurei um outro especialista. Não por não confiar no meu, eu adorava o meu médico, mas porque eu falei, quem sabe alguém nos dá alguma luz e acha alguma coisa. Porque a gente chegou num ponto que a gente queria encontrar alguma coisa que nos dissesse, tá bom, Sim, não vai dar mais. sim, porque quando você tem. É isso que você está falando, ó, outro ponto importante. Às vezes as pessoas reclamam de um diagnóstico, ah, é porque eu tenho uma endometriose severa, ah, é porque eu tenho um mioma submucoso, ah, é porque. Gente, não, assim, claro, ninguém quer ter nada, mas assim, não achem ruim quando você encontra um diagnóstico, porque pelo menos você sabe o problema que você tem que atacar. O mais difícil é isso, você não saber contra quem você está lutando, né? Então você fica ali, meu Deus, mas o que que pode ter dado errado? O que que eu fiz? O que que... Você não tem resposta, né? Acho que isso é muito difícil. Agora, você falou da tireoidite de Hashimoto. Isso nunca foi um motivo, assim, de investigação, de achar que por isso não conseguia ou não? A justificativa dos médicos é que eu cuidei da tireoidite desde que ela apareceu quando eu tinha 23 anos. E lá, com Tá. 23 anos, a pergunta que eu fiz para o médico foi: eu vou poder engravidar? E ele falou: vai, só que quando você engravidar, você vai ter que ficar bem em cima dos seus hormônios. Mas ela foi uma coisa que sempre o médico bate o olho e fala: está controlado. A minha nutricionista tinha um olhar um pouco diferente sobre a inflamação, porque, queira ou não, apesar do hormônio estar controlado, se o seu nível inflamatório está alto, é mais difícil engravidar. Então, ela cuidou muito disso. Sim, Acho que é aí que foi a sim. diferença, sabe? E Aham. a E nossa aí você gravidez. retirou da sua dieta os alimentos com alto potencial inflamatório. Exato. Principalmente Uhum. glúten, lactose de cara não foi o que ela restringiu. Eu fiz exames para ver se eu tinha alergia de peixe, de amêndoa, aquela história toda. Procurando uma outra especialista, meu marido fez exames mais aprofundados. Eu fiz aí sim que eu fiz uma endometriose com um ultrassom com preparo intestinal para investigação de endometriose. Eu fiz uma histeroscopia no hospital para ver se eu tinha células NK aumentadas, as células que não deixam engravidar. Uau! Aí Foi chegamos, investigar a fundo. exato, ela olhou para o meu marido. Antes de eu começar esses exames, eu caí no choro. Quando eu peguei tudo,
Eu falei, vai começar tudo de novo. E aí eu caí no choro. Nossa. Mas meu marido falava, a gente tem que seguir, é o que a gente quer, e é verdade, né? Eu lembro que ela chegou no meu marido e falou assim, a médica, você passou no teste. E ele ficou pé da vida, porque ele falou, o que que adianta eu passar no teste, que ele não tinha nada? E a gente não conseguir ter filho, porque os médicos olhavam e falavam, não tem nada que impeça vocês amanhã de você aparecer grávida, né? É. É, e Enfim, até essa visão também, né, de você tá ótimo, você tá ruim, se fosse, né? É, já é uma visão também, uma forma de falar muito equivocada, né? Porque automaticamente tudo vai recair sobre a mulher, né? Porque como é a mulher que gera, gente, existe essa ideia de que se tem problema, o problema é nosso, né? E muitas vezes não. Aliás, um parêntese, se você tá aqui, tem 40 anos, já acha que tudo tá perdido por causa da sua idade, já se deu uma sentença que o problema é você, a sua idade, assim, starta isso, dá um reset aí, começa do zero e põe o seu parceiro para ser investigado, porque muitas vezes existe sim uma questão de baixa reserva, mas existe um marido que está com o espermograma completamente alterado e ninguém sequer olhou para o bonito. Então, assim, não façam isso, né? Fico feliz porque você fala que teu marido estava junto com você, né? Mudou a alimentação junto com você, fez os exames, mudou o estilo de vida. Isso é muito importante. Não importa de quem é o problema, gente. A infertilidade é sempre do casal, porque esse filho vai ser do casal, sabe? Então, porque senão fica muito desigual essa relação e você começa a achar que você tá devendo pro outro. Poxa, você casou com uma mulher que não pode dar um filho. E aí, o que já tá ruim desanda, né, Lu? sim, com certeza. Esse é um momento que ou o casal se une mais ou se afasta de vez, né? Realmente, esse é um grande teste. E eu me Exatamente. preparei com a nutricionista e falei, bom, juntando que realmente o nosso dinheiro tinha acabado, ainda mais né, na pandemia e tal. E fomos nos preparando para que eu fizesse uma nova estimulação. E aí a minha nutricionista fez de tudo, realmente meu nível inflamatório baixou, e suplementa daqui, suplementa dali, deixamos para março, porque ela queria que eu tomasse meses específicos de coenzima Q10, porque diz que os nossos óvulos têm uma historinha, né? Que você faz 3 meses antes importa muito. Então eu me preparei para Isso, ele importa muito para a qualidade dos óvulos. Me preparei, em março de sim. 2021, fui para a segunda fertilização. E tinha 8 folículos, tomei as injeções e 4 óvulos cresceram. Não é uma quantidade ruim, mas não era o esperado para minha idade. E para quem tem condições, você tira esses óvulos, faz uma nova estimulação, beleza, mas não era o nosso caso. Aquela era a Que fertilização é, que a gente poderia pagar, né? E veio a que é decisão. aquele é o dual stim, né? A dupla estimulação. No mesmo Exato. ciclo, você faz duas estimulações e às vezes responde bem, porque é como se você testasse seus ovários em dois momentos diferentes do ciclo, né? Só que aí também é o dobro do preço, né? Exato. Então, A gente não tem tinha essa isso. opção, porque, passando por essa médica aqui, nos virou do avesso, a gente voltou com o meu, porque eu preferia o meu, e realmente ela não encontrou nada. E o meu médico foi super atencioso, entendeu por que que a gente procurou outra pessoa. E aí voltamos com ele, ele já nos conhecia, os nossos limites financeiros, como é que era a nossa situação, e ele falou: vamos esperar o próximo ciclo e a gente vê como está o número de folículos. Muitas vezes um segundo mês vai responder melhor, então eu só perdi lá a aplicação dos remédios. Volto em abril, eu não Uhum. tinha nenhum folículo e eu tinha ganhado um cisto no ovário. Tive dores, Nossa, fui parar no gente. pronto-socorro. E aí eu falei, não, Nossa. realmente para mim ali foi o fim da linha, né? Porque eu falei, eu não, Nossa, não. que complicado, né? Você se preparando, mudando tudo, inflamação zerada ali, controlada, tudo para dar certo, e aí vem de novo esse baque, né? E com um presente ainda inesperado, né? é, Ninguém merece. ele falou, esse Ó, cisto vai diminuir. Quer dizer alguma coisa?
Não, quero só avisar. A Lu Tonelli tá perguntando se a live vai ficar salva, que ela perdeu o começo. Vai ficar salva sim, tá? E obrigada também, que eu vi que você comprou um selinho. Ai, tô feliz, gente. Minha primeira live com selinho comprado. Muito legal, obrigada. Gratidão. Pode E, continuar. e aí ele falou, esse cisto vai embora, mas realmente me preocupou muito essa questão de voltar ao médico no mês seguinte, não ter folículos. Então, a minha, meu emocional já não suportava aquilo. Eu sei que tem mulheres que ficam por 7 anos, 10 anos, e eu respeito muito. Mas realmente, para mim, ali já era o limite. Eu me senti extremamente incapaz. E aí, durante todo esse período, eu sempre te segui muitas pessoas que falavam também sobre ovo recepção. E aí eu falei, acho que talvez seja o meu próximo caminho, né? Eu decidi isso com 38 anos. Muitas pessoas deixam para fazer isso mais tarde, mas eu queria um filho. Eu queria um filho e eu queria a próxima etapa. Já que não dá desse jeito, É. vamos para a Não, próxima e é etapa. isso, né, Lu? É o que você falou, né? Todos aqueles pré-requisitos já era. A massa Já joga no lixo. Eu era. quero só ser Olha mãe, pelo só, amor de Deus. Eu quero um uma filho, eu pe- quero gerar. exato, Não uma pessoa que importa não mais, queria né? fazer uma FIV, né? Anos depois, tomou tanto tapa na cara que teve que aceitar que nem com meus óvulos poderia ser. Foi É. realmente um Ô, luto Lu, muito grande. nessa, então, nessa época já tinha passado aí 2 anos que você fez o seu primeiro Três. antimileriano, né? Ah, Você sim. chegou a repetir? Eu fiz o primeiro em começo de 2019 e o segundo no final de 2020 e estava 1,1, praticamente 1. Tinha caído um pouquinho. Estava 1,5, Tá, estava 1. Então não estava abaixo de 1 tá, ainda, né? E mesmo tá. assim eu não tive uma É, boa para quem está resposta acompanhando ovariana. aqui, gente, para quem está acompanhando, é muito comum depois dos 38 que ele vá abaixo de 1, muito comum. Então, assim, muitas mulheres comentam: ah, tem 40 anos, estou com antimileriano 0,5, 0,6, 0,8. E os especialistas, eles falam que tá de acordo com a idade, se você for olhar lá o parâmetro um pouquinho abaixo de 1, tá de acordo com a idade, mas já não é tão bom. Quando começa a ficar abaixo de 1, vai reduzindo também, né? Reduz quantidade, reduz qualidade, e aí você tem menos opções. E importante frisar só, não significa que uma pessoa com baixa reserva ovariana é infértil, tá, gente? Porque enquanto tem óvulo, pode ter um lá que tá bom e que uma hora vai dar certo, como aconteceu aqui, né? Mas é que você vai precisando de mais oportunidade. E aí, mais oportunidade é mais tempo de tentativa, é mais ciclo, é mais menstruação, né? Mais ciclo que você vai tendo. O que que a FIV faz? Só para quem está chegando agora, contextualizar. Ela consegue antecipar esse processo, porque na estimulação ovariana você adormece vários folículos de uma vez. Você adormece, não, você faz com que eles entrem na fase de amadurecimento mais rápido, tá? Então é isso, você ganha tempo, tá bom? Só para entender. FIV também não significa que é resultado de sucesso, gente. Né, que o resultado é garantido. Não, 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 tá bom? Quanto mais vai chegando perto dos 40, menos vai reduzindo chance de dar certo, tá? Mas, de novo, não significa que baixa reserva é infertilidade. O que é mais importante ficar de olho? O tempo. O tempo de tentativa. No seu caso, você já estava aí, né, indo, fazendo tudo que estava ao seu alcance, aberta a ovo-recepção, fazendo a sua parte. Isso é incrível, é muito importante você fazer a sua parte, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? É. E passando por aquele processo de falar dessa despedida, né? De não vai ser com o meu óvulo, eu não vou aqui mentir e dizer que foi tudo bem. Foi dolorido para mim, mas eu já tinha estudado muito, tinha lido muito, e eu entendia que eu tinha que estar pronta para isso, né? Quando eu dei meu nome em abril, em agosto eu recebi uma ligação, e aí que eu acho que é bem bonito contar, que eu tinha uma doadora, né? Eu lembro que na época ele falou que ia ser um pouquinho mais difícil encontrar alguém
mais parecida, porque eu tenho os olhos claros, e eu falei para ele, olha, doutor, a partir do momento que eu estou escolhendo a ovo-doação, eu não posso me prender a isso. E então ele ficou um pouco mais livre, mas ele encontrou uma pessoa de cabelos castanhos claros, enfim, diz que tinha olho claro na família, ele foi super gentil. Mas o bonito vem agora, que a enfermeira me ligou e falou: Olha, a gente encontrou uma ovo doadora com 28 anos. E eu não escutava as características dela. Eu pensava, agora eu vou ter meu filho. Não importa como ela tem 28 anos, ela vai ter muitos óvulos. E agora meu filho vai chegar, Aham, né? E aham. aí ela teve um atraso ela esperou um mês por conta de trabalho, em setembro deu certo. Nós ficamos com 6 óvulos, e para mim, assim, falei, tá bom, 6 óvulos. Desses 6 óvulos dela, tivemos 2 embriões. Eu achei pouco, tá? Eu confesso, eu queria que tivessem sido mais, porque a gente sabe que tem esse funil, né? Óvulos maduros, Sim. embriões e os que chegam ao blastocisto, ao D5. E foi igual, Aline. É. Quando eu cheguei lá, só um estava pronto, eu não tinha opção de colocar dois. Foi da mesma forma. Gente, Só que o embrião ele tinha uma nossa. qualidade muito bonita, muito boa. E a partir do momento que Uhum, eu deitei para fazer a implantação, ali você realmente não lembra que não é mais seu óvulo. Você realmente é claro. seu filho, é o seu sonho, é o seu raio de luz, né? Porque você vê o raio de luz chegando lá no útero. E É, isso é importante dizer para quem está pensando, embora o meu não tenha dado certo, é importante dizer para quem está um pouco na dúvida se vai para ovo doação ou não. Eu acho que isso que me transformou. Da mulher que eu sempre disse que eu queria acordar, fazer xixi no palito e descobrir que eu estava grávida, da pessoa que estava lá com o óvulo doado e que pensava, eu só quero ter um filho. E ele ali ele era meu. Eu esqueci completamente naquele momento de quem era o óvulo, do que eu tinha passado, né? E no começo de sim. outubro, a gente fez o teste, aqueles 9 dias de espera e mais um negativo. E é muito Nossa. caro, né? Tem a questão financeira, pesa muito, para a gente pesou muito. E a gente olhou um para o outro depois desse negativo e falou: não dá mais. Não dá mais para passar Nossa. por isso. A gente não consegue mais. Meu marido sempre quis muito um filho também, tanto quanto eu. Então foi tão duro para ele quanto para mim. Só que tinha um embrião lá, né? O segundo embriãozinho estava guardado e eu falei, eu não vou daqui 10 anos, se eu não tiver filho, não fiz, desculpa, tem uma pergunta aqui, se eu fiz biópsia, eu não fiz, porque a moça tinha 28 anos. Então, Geralmente não se faz biópsia de óvulos doados, porque é isso, né? Acho que um dos principais motivos da biópsia é a idade, né, da indicação. Quando você tem aí mais de 37, geralmente é quando começam a indicar. E, gente, importante também, as pessoas que vão doar, elas passam por uma triagem que é bem rígida, assim. Então, já é uma pessoa que não tem, assim, problemas de saúde, né? Problemas graves de saúde, problemas genéticos na família, existe essa triagem. Então, por isso que se dispensa a biópsia, a não ser que a pessoa queira muito, esteja com o dinheiro sobrando, porque não é barato, aí você pode fazer, né? Mas não, geralmente óvulo doado não faz biópsia. eu falei para o meu marido, né, depois desse negativo, apesar da gente estar sem esperança, eu falei, a gente tem um embrião lá, eu não quero daqui 10 anos, se a gente não tiver filho, saber que eu deixei o embrião para trás. E a adoção para Aquela dúvida, gente né? Será? é, Será que meu é, filho não era aquele? Então, exato. nossa, terrível. Não, E não dá a para viver com adoção, isso. a adoção para a gente era uma questão que a gente cogitava, mas sabendo que aqui no Brasil normalmente a gente consegue é um processo também longo e que normalmente você não vai ter um bebê. O nosso sonho era ter um bebê em casa, né? Então, a gente pensou, falou, não, vamos implantar esse embrião e no ano que vem a gente vê quanto vai demorar esse processo da adoção, com quantos anos a gente vai
conseguir uma criança. Então a gente ia para essa etapa, mas a gente tinha um pouco de receio por ser mais uma espera e porque o nosso sonho, talvez eu ia passar por essa fase como passei pelas outras, de não querer uma FIV e depois não importar. Então a gente ia esperar a implantação desse embrião. E aí, Aline, eu não voltei a comer glúten, porque eu me dei muito bem com a dieta. É importante dizer que antes da ovorecepção, eu tirei também a proteína do leite, não é nem a lactose, eu tirei a proteína do leite, então eu não estava comendo praticamente nada de errado. E não deu certo. Aí eu falei, eu vou manter essa dieta porque eu me dei muito bem, apesar dos hormônios, né? Tem uma influência grande, a preparação do endométrio, eu me dei muito bem, desinchei muito rápido. Falei, eu vou manter a dieta. E isso foi em outubro, Uhum. eu menstruei e eu ia implantar o outro o mais rápido possível, porque eu não queria ter esperança. E esse foi um momento até que eu li hoje um comentário no Rio de uma pessoa que falou que às vezes desistir é a melhor opção. E eu vejo quem escreveu isso, eu entendo você, porque realmente para mim ali era praticamente o fim da linha. E eu tinha um embrião, então eu não ia deixar, mas eu lembro que o médico estava no É, telefone, ele falava, às vezes o último embrião dá certo, eu afastava o telefone do ouvido, porque eu não queria mais escutar histórias de sucesso. Eu falava, eu não quero mais escutar, porque acho que não é para eu ser mãe, né? E aí eu falei pro é. médico, olha, eu vou menstruar, eu tô com cólica em novembro, por favor, me dê o preparo. Ele falou, tá bom, você vai tomar isso, isso, aquilo. E aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a menstruação não vem. E eu não queria fazer teste. Eu falei pro meu marido, eu não vou fazer teste de gravidez, porque eu não tô grávida, não tem como eu estar grávida. E eu já Passou, passou pela sua cabeça que você estava entrando na menopausa? passou. Eu Passou? falei pro meu marido, deve ter dado ruim, ou o hormônio da tireoide não tá bom, ou eu tô na pré-menopausa, ou eu tô com menopausa precoce, ou deu ruim de vez. E aí, quando passou 5 dias de atraso, eu nunca atrasei 5 dias na minha vida, desde que eu fiquei mocinha. Aí eu falei, bom, eu vou comprar. E aí, Nossa! eu sempre fiz os Eu testes de imagino, gravidez. eu imagino o coração entrando nessa farmácia para comprar esse teste. Eu imagino. E eu sempre fiz os testes de gravidez escondido do meu marido, porque eu sonhava em fazer uma surpresa para ele. E quando ele descobria que eu tinha feito e me pegava chorando que tinha dado errado, ele falava, Lu, me deixa participar com você, né? O filho é nosso, então você não pode passar por isso sozinho. E nesse teste eu falei, tá bom, então você vai comigo, quando eu acordar para fazer xixi, eu te chamo. E aí eu falei, você me espera do lado de Meu fora, Deus! muita intimidade. Eu falei, você espera eu fazer xixi, eu te chamo. E não deu tempo de eu abrir a porta. Na hora que eu pus lá, o sinal do positivo veio, como um Meu presente direto do Deus! céu. E Como não que tem foi isso? Ver possibilidade. aquelas duas listrinhas assim. Você ficou tipo meio incrédula? Meu Deus, esse teste está errado. Será Eu que? não, Como que foi? eu não, Não. não. E eu Você teve dizia que, certeza? se eu engravidasse, posso estar falando uma bobagem aqui, porque a gente não pode vomitar regras para as pessoas, mas eu dizia, se meu corpo entender que eu estou grávida, eu vou engravidar e essa gravidez vai para frente. Se algum dia o meu corpo entender. E assim foi. Dei É. a sorte de ser Nossa, assim. que lindo! Muito E emocionante. Estou arrepiada que eu tô imaginando essa cena, né? Depois de tanta luta. para mim Gente, é um milagre maravilhoso. ali eu só fiz assim, só isso. A gente não conseguiu Nossa. chorar de emoção. A gente olhou um para o outro e eu falei para ele: será que a gente vai ser aquela história para contar? E hoje eu tô aqui, né? Ah, meu Deus, que coisa linda! Estou muito É, emocionada, gente. Meu Deus. Poucas vezes e eu choro em live. Assim, às vezes eu choro antes, mas poucas vezes eu choro em live. Mas é um sonho tão grande, né? E, gente, acreditem, sabe? A gente nunca sabe o motivo das coisas quando a gente está passando. É muito clichê isso, mas você não tá com dificuldade porque Deus não gosta de você, porque você está sendo castigada. Não.
cada um tem uma dificuldade numa área da vida. Muitas pessoas também enfrentam a infertilidade e ninguém sabe, sabe? Eu lembro que tem uma amiga que ela casou perto de mim. E eu engravidei e tal, e ela toda feliz. E eu falei, e aí, você não vai querer, né? Eu demorei também, demorei 4 anos para tentar. E, e ela falou, não, a gente nem tá pensando nisso, não sei o quê. E o tempo passou. E aí, quando ela engravidou, ela veio me contar os prantos. Ela falou, ai, Aline, só eu sei como que eu tava naquele momento. Eu tava tentando já fazia 2 anos, assim, não sabia mais o que fazer. Então, muita gente não conta o que está vivendo, mas está vivendo mesmo que você, sabe? E é mais um desafio e é mais um convite da vida para você olhar para dentro, melhorar, né? Tudo que pode ser melhorado. A gente nunca vai saber se a Lu engravidou porque ela mudou todo o estilo de vida, porque ela já estava sob efeito de hormônios, né? Que isso às vezes acontece, o hormônio continua agindo. Mas o que a gente sabe é o milagre da vida aconteceu. E aconteceu da forma mais linda, né, mais esperada possível. Então, para você também que está aqui assistindo essa live e que está pensando em desistir, saiba que se para você desistir hoje é resgatar o sorriso que você já teve um dia quando isso não era um sonho, vai atrás de ressignificar isso, porque desistir não é fracassar, sabe? Você não precisa ir até o último para provar para ninguém, para você, nem para ninguém nada, entendeu? A gente precisa ser feliz, gente. A gente precisa ser feliz com a história que a gente tem, e às vezes não é a história a mais bonita, a que a gente sonhava, né? Então, por isso que eu falo que a história é para você se inspirar, não se espelhar, né? Mas eu fico muito feliz, Lu. Essa história é linda, é maravilhosa e que a gente possa continuar tendo fé em Deus, fé na vida e fazendo o nosso melhor em tudo para ter a consciência tranquila, né? Que eu acho que é muito isso. E acho que a gente gostaria muito, né? Eu sabendo que muitas passam, que estão aqui assistindo, a gente gostaria muito de entender o porquê que deu certo. É, Mas, infelizmente, não sabemos. Mas o que eu tenho para dizer, né, como uma pessoa que passou por isso, é: se preocupe com quem vai ficar, que é você, durante o processo. E, e só você pode saber a hora de parar, a hora de continuar. E tenha, se possível, uma rede de apoio, né? Seja, eu isso. tive muita ajuda de diversos profissionais e se você puder, encha-se de apoio, porque é um caminho muito, muito pesado. Então, eu acho que é isso que eu tenho para dizer para as É, pessoas que ainda estão sonhando, né? E desejando passar por é isso. isso mesmo. É isso mesmo. Tenha uma rede de apoio, isso é muito importante. E você não está sozinho, né? E, bem, estamos aqui também para ajudar. Eu fico muito feliz de ter essa missão de levar essas histórias que eu sei que aquecem o coração de muita gente. Já aconteceu várias vezes da pessoa chegar aqui, contar a história dela e falar: um dia eu assisti sua live chorando, nunca imaginei que hoje eu estaria aqui contando. Então, é isso, né? Rafael tá aí, tá a caminho, você já tá de 35 semanas, reta final, tá chegando seu bebê, né? Nasce o quê? Isso. Em julho? É 14 de julho, um pouquinho antes, um pouquinho depois. 14 de julho, por aí ele Ai, chega. olha só. E eu estou Olha, muito feliz. que venha com muita saúde. Eu não tenho nem dúvidas que vocês estão muito felizes e que venha para coroar, né, esse amor. Eu sei que é difícil quando você está tentando, a relação desgasta, mas que você lembre-se sempre por que que você está com quem está do seu lado, né? Porque às vezes isso também a gente esquece, né? O filho se torna um objetivo de vida tão, tão grande que ocupa todo o espaço e não sobra mais espaço nem para você ser quem você não se identifica mais com você mesma, e nem para você olhar para quem está do seu lado. Então, né, fica esse convite para você olhar com carinho para quem está do teu lado e lembrar por que que essa pessoa está do seu lado, né? E muito além desse filho existe outra pessoa. Lu, muito obrigada, viu? Muito obrigada de coração. Estou muito feliz por poder contar a sua história, é uma honra para mim. E muita saúde para vocês. Vou querer acompanhar. Quando o Rafael nascer, manda foto, por favor, para conhecer. Tá Eu vou bom. amar acompanhar aqui, tá bom? Que eu me Muito sinto obrigada. também como se eu fizesse parte, sabe? Dessas histórias que eu conto. Eu fico, e agora? Será que nasceu? Será que tá bem? Como que tá? Então,
É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. E uma excelente semana. E nunca percam a fé e a esperança, porque os planos de Deus, os planos da vida para nós são muito maiores do que a gente enxerga. A gente só enxerga até aqui, ó, e tem muita coisa do outro lado, tá bom? Acreditem nisso. É isso que eu acredito. Obrigada, Lu. Pode deixar suas Obrigada. palavras finais. Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou, quero te agradecer. Saiba que eu sigo esse perfil há muito tempo, então, assim como outras mulheres, ele me deu muita força em diversos momentos, esperança, informação, então continue fazendo o seu trabalho. A gente te agradece. Obrigada, muito obrigada. Isso não tem preço. Isso aí não tem preço. Já ganhei a semana. Gente, ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Lu, obrigada, viu? Tudo de bom Obrigada, para vocês, para Rafael. Muita saúde. obrigada. Um Tchau, beijo. gente. Tchau, tchau.